Oi, Tudo bem? Espero que estejam vendo nós aí. Tô saindo. Matheus Tubarão não vai participar, está isolado em casa. Espero que ele fique em casa assistindo nós, né? E comentem com nós. Jerônimo apareceu e Perina veio no lugar. Tá bom? posso tirar a máscara? Pode Aí. tirar a máscara, tira a máscara. Obrigado. Até que enfim. Se apresentaram aí já? Não. Descubra o que eu sou. Ele é Jerônimo Svirtz da Silva. Trabalhava conosco na locadora também, viciado em gibis. Trilha sonora Superman. Vou baixar um pouquinho o volume agora. Então tá, né, galera? Começamos mostrando o filme Superman, que vai passando aí, né? E Jerônimo dá uma introdução de quando surgiu as primeiras adaptações O do... primeiro se apresenta, né, cara? Tipo assim, o Jerônimo é um cara estranho no mundo. Quem conhece Jerônimo? Bom, eu sou Jerônimo, trabalhei junto com ele na locadora e lá com o Pina durante vários anos, cerca de quase uns 8 ou 9 anos. E depois eu saí e depois eu fui para outros rumos. Eu gosto de colecionei um monte de quadrinho, gosto um pouco de filme de super-herói e é isso. Tá, né, galera? Tu Pra quer começar... comer presente também, Raí? Não, tu não. Por que não? Tu já tá em muitas lives. Eu separei umas coisas aqui do início do... Não, mas agora o Jerônimo pode falar como surgiu o Super-Homem. Tá? Segura Como aqui. surgiu o Super-Homem ou como veio o filme? As duas coisas. Bom, o Super-Homem foi criado lá nos anos 30, no final. 38. Mas antes teve um quadrinho, antes teve uma história curta dele em 33. Depois ele começou a ter sucesso, depois dele ter sido criado. Começou a ter um monte de radionovela, de seriado para cinema e de outros produtos ligados ao personagem na década de 40. Além de tira de jornal, Eu acho que é muito que alto. saía, Pode continuar falando. além das tiras de jornal, e foi sendo aí adaptado. Quando que chegou em 78, eles estavam para comemorar os 50 anos do personagem, a Warner, que já era dona da DC Comics, resolveu fazer uma homenagem, digamos, em grande escala, fazendo um filme do personagem, um filme de alto orçamento, que até então todos os filmes com personagens de super-heróis que eram aí adaptados, eles eram uma coisa mais simplória, com orçamento reduzido. É que existe um contexto todo, né, sabe? Tipo assim, ó, não é só o filme de super-herói. Em 77 tinha saído o Tubarão do Spielberg, que tinha quebrado a barreira de 100 milhões Tinha de Star Wars bilheterias. também. O Star Wars tinha começado, sabe? E daí os caras pegaram, olha só, pra fazer o filme do Super-Homem, que até então era um personagem que não era conhecido mundialmente como a gente conhece hoje. Pegaram o Richard Donner, que era um diretor já consagrado naquele momento. Pegaram o John Williams, alguém já ouviu falar desse cara? A gente falou na live do Ennio Morricone. O cara que mais concorreu ao Oscar em todos os tempos, tá? Por trilha sonora, pra fazer a trilha do filme. E pegaram um desconhecido chamado Christopher Reeve pra viver o Super-Homem, Pra fazer né? o Super-Homem. Mas porém, pegaram o Gene Dick Hackman, Hackman, que já era ganhador, acho, de o Oscar. ganhador do Oscar pela Tinha Operação França. Ele fez Ele dois fez filmes. dois filmes do Operação Operação França. França tem uma cena incrível também. E outro de cara Precisa Recado. desconhecido lá que faz o tal do Jor-El. O Marlon Brando. Marlon Brando. Que Marlon também é um Brando, baita de nunca ouvi de um falar. ator. E daí os caras fizeram esse filmeco, né? Esse filme horrível. Não. Que eu só assisti, eu acho que umas 70 vezes esse ano. Não sei as O filme outras, não né? é só assim que ele foi feito só nessas partes. Ele também, o diretor ele já estava filmando o segundo filme. Ah, Além disso, o Richard Donner, Ele foi trouxe muito isso, além. né? do que era para ir fazer no filme. Ele já filmou um monte de cenas, um monte de takes, tudo já relacionado para ir fazer aí a continuação. Então ele estava fazendo o filme para ir fazer o primeiro filme, para ir comemorar, trazendo todo esse elenco grande, e já filmou quase 70% do segundo filme, das tomadas.
num único. Só que o orçamento dele tinha estourado, gastou um monte de grana e ele pegou uma bira com alguns produtores no meio da produção e ele foi só finalizado o filme, lançado, o filme foi um sucesso, mas ele já tinha sido demitido da continuação pelas E o rei divergências. colocou- Deixei passar o início do filme, que é maravilhoso, vocês não vão conseguir ver daí. Pelas divergências que eles tiveram. Só vou dizer pra vocês, se vocês nunca viram Superman, o clássico de 78, do Richard Donner com o Christopher Reeve, vale a pena só os créditos. Só os créditos de abertura já vale o filme, Sim, velho. o inicial todo é muito boa, é muito bem bolado. Pra mim, demais. o melhor filme de super-herói já feito até hoje ainda é o primeiro, que é o Super-Homem. Né? Depois tem outros que eu gostei muito, né? Tem o primeiro Vingadores, gostei muito, o Homem de Ferro, acho maravilhoso. Os dois primeiros do Homem-Aranha, ainda com o Sam Raimi dirigindo, Sam Raimi. gostei muito. Tem um outro filme dele de super-herói também antes do Homem-Aranha. É? Tem. Sam Raimi? É? Qual? Ele fez em 94, acho que é. Ou antes, é aquele. Darkman, acho que é, não. É aquele. Darkman, aquele Vingança Sem O Rosto. Darkman eu não achei, tá? Eu fiquei procurando ele e não achei, eu tenho também. Que eu me recordo, ele fez esse, quando eu tava me recordando, O em Márcio- 90. O Márcio ainda comentou que antes do Homem-Aranha só existia séries, né? Eu separei séries, a gente não vai falar muito, mas eu separei uma, que é a do Superman mesmo, né? Que é de 51, se eu não me engano, né? O Jurando deve saber melhor até que eu. Ah, deve ser por aí. 51. Era uma série voltada mais pra aquela sessão de matinê. Isso. De matinê de cinema. E eu também separei um outro trabalho dessa mais antigo também, que eu acho muito bacana, que é a Mulher Maravilha. Né? E tu trouxe os Smallville também? Smallville eu não trouxe, mas é mais recente, né? Porque são pra ir dar início, mas é pra não fugir dos filmes, que, né? É que o complicado, sabe? Quando tu vai falar de super-herói, é um universo muito expandido, sabe? Então, eu tava falando esses dias pra uma colega minha de trabalho, né? Que o Christopher Reeve, o último papel que ele fez na vida foi exatamente no Smallville, né, cara? Que ele era o professor do Ele faz Clark um tipo Kent um Jr. cientista, Isso. pesquisador sobre Krypton, alguma coisa assim. E é demais, aparece. cara. Tipo, cara, olha a homenagem que os caras fizeram pro cara, velho. Cara, é uma baita homenagem, tu vai ver. E o que Eles- faltou nos anos 80 foi focar em outras coisas, né? Se tu pegar o Superman é muito bom, o 2 é bom, o 3 é Você fraco, tem um- o 4 é fraco, né? É que tu tem um começo que é jogado bem colocado. Aí depois não tem. Eles tentam ir pra algum lado, só que eles não fazem um. Não tem o orçamento, não tem produtor e não tem alguém pra ir direcionar nada. Outro que Então não é- deu certo também na mesma época, daí já do Superman 4, né? A Que Supergirl. é um pouco antes, é junto com o Superman 3. O Um 3. pouco depois do 3, antes do 4. Que eles tentam dar uma pitada que se passa no mesmo universo, que ela cita até ele, que ela é prima dele e tudo mais, mas não tem a aparição de ninguém. É um filme de baixo. O orçamento é quase como se fosse um filme para ir para a televisão. O Márcio até falou do Smallville agora que abriu as novas séries, né? Eu acho que ali ele deu até uma continuidade, que eu acho que teve aquele Flash que não deu certo, que teria... Só que é em 92, o Flash, Sim, 90 o aí, Flash é no é começo muito dos anos antigo, 90. né? Não, Isso. é bem no comecinho dos Aquela anos série do 90. Flash. Depois tu Excelente, tem mas aquela Depois série o Netflix do... tentou refazer e não teve o mesmo sucesso da série dos anos 90, né? É que tu também tem aí aquela série do Super-Homem, do Lois e Clark, que também teve uma Que era 5 legal temporadas. É uma série legal, porque legal, é um legal, negócio né? mais sitcom. Era uma Isso. coisa mais... Separei outra coisa- separado neles, não era no personagem coisa Super-Homem, era antiga, sim né? no casal. Era Baseado focado. em gibi também, né? Eu nem Não, sei. o Flash Flash é um Gordon super-herói. também é um personagem de quadrinhos dos anos Flash! 30. E o Flash Gordon também entra nessa fase, já que o Super-Homem trouxe esses personagens aí no filme. O filme Trilha do sonora Flash do Queen, tá, A gurizada? trilha é também boa. é muito interessante, que ele veio com o Queen fazendo a trilha sonora, música tema, cantada e tudo, toda, demais, toda velho, montada demais. pelo Fred Mercury. Isso. Que pelo jeito o cara era fã, feito. Uma outra coisa que é baseada em gibi também que eu gosto muito dos anos 80 é o Conan, né? Eu separei aqui o Conan Destroy, mas tem o Conan- outro Conan também. Ele começou Tá aqui. nos... Não começou em gibi. Aí Ele, é a Sônia. ele é um personagem que foi Muito criado bom também. Ah, eu acho que era por... numa... Ai, eu não me recordo como que é o nome, mas tipo assim, são histórias curtas de livros. Como se fossem uns capítulozinhos de livro aí curtinho que tinha na década de 30, 40.
que era focado, e depois nos anos 60 a Marvel começou a publicar gibis dele, ele começou a ter um baita sucesso também nos gibis e foi levado pro cinema, Mas, Jerão, que começou tendo algumas adaptações, tem adaptação de outras obras que não são ligadas a super-heróis, que são personagens um pouco mais urbanos, que poderia ser até só heróis ou justiceiros, qualquer outra coisa, e foi sendo levado durante vários tempos. Tem adaptação de tudo que é tipo. O Super-Homem, a Kryptonita, ela surgiu na radionovela dele. Não existia nos quadrinhos. Não tinha. Foi adaptado depois. Então eles foram colocados em várias mídias. E cada mídia foi usando e foi adaptando o que pôde dos personagens. E acrescentando. Sabe por que eu faço essa pergunta pra ti? Tem muita gente que acha que o fenômeno do quadrinho no cinema, ele aconteceu nos últimos anos. Mas tipo veio assim, crescendo. É que veio tomando terreno, porque tu pode reparar assim que também tu tem essa tentativa com o Super-Homem de fazer um baita sucesso e acompanhando o sucesso do cinema com os blockbusters, com o Tubarão, como tu colocou, e Star Wars, criando um universo. Aí a Warner fez uma resposta com a comemoração do maior personagem deles aí na DC, levando o filme e foi trazendo mais. Eles já tinham feito a série do Batman dos anos 60, que tinha sido um sucesso, a série da Mulher Maravilha, e a própria Marvel trouxe aquela série do Hulk, que também são telefilmes em certas partes. Eles certa fizeram parte é um alguns seriado, filmes, né? Tem uma parte que é seriado, tem uma parte que é telefilme, e já foi trazendo. Com Tem até Ringo. É muito bom. Eu gosto. O Julgamento do Incrível Hulk é o melhor filme Isso é muito de ruim. todos. Mas o piloto aqui é muito tri. Tem num deles tem a presença do Demolidor e num dos outros tem a presença do Thor. É, o do nesses Thor é três. ruimzinho. Do Thor é de chorar, né, João? O Demolidor também não perde muito nesses filmes. E tu vai tendo um monte de adaptação. Márcio Os falou anos que 90 tem um monte O Márcio de... falou que o Smallville exagerou na Kryptonita e isso a gente falava a vida toda. Não, Mas até ele falava- exagerou. Mas até falava mal da série na época, eu e o Jerônimo, eu adorava, eu gostava da trilha, mas sempre a mesma história. Somebody say. Cara, o Smallville ele tem uma parte assim que é a primeira temporada, ela é muito legal pela presença de como ela adapta. Aí a segunda ela vai expandindo. A terceira eles mudam um pouco o foco da Kryptonita, de todo mundo virar mutante disso e daquilo e faz um negócio mais com magia, com as bruxas e tudo mais que eles levam. Só que na quarta eles meio que retornam para a questão da Kryptonita, depois na quinta eles tentam expandir um pouquinho mais, mas sempre voltado com as Kryptonita. Ou é Kryptonita azul, amarela, verde, lilás, rosa, que for. foda, né, cara? Mas é uma série boa, porque Mas depois que tu assistiu as novas que eles fizeram depois dessa, eu achei todas abaixo. Mas também Se você tem- assistiu o Arqueiro, tu é tem muito um abaixo, herói- o Flash eu acho abaixo. Tem um herói que é, tipo assim, ó, Ele é muito simplesmente forte. indestrutível. E tu só tem um elemento que foi construído na mitologia Mas é do que ele não tem Super-Homem poder quando ele é novo. Pra ir tirar a força dele. Daí tu tem que ficar avacalhando com isso. Isso é uma merda. Outra coisa, pra não ficar só nos mesmos, e muito nas séries, Sim, vamos. eu separei aqui hoje. Isso que é da Marvel. O Eu Howard, que é não uma fazia adaptação. ideia que isso era do gibi. É de GB. Hoje, É. Howard? o Howard. Howard. Eu não sei Howard se é de GB the em Duck? si. Eu não É sei the se Duck. é de GB, mas é da Marvel. É da uma Marvel. adaptação de Inclusive, personagem. tem uma inclusão Dele no Guardiões da Galáxia. No Guardiões, Isso. eu não sei se Acho é que é no o primeiro primeiro. ou no segundo. Não, tem nos dois, eu Isso, acho. mas daí eu entendi Eu não porque ele recordo. apareceu lá. Porque quando ele apareceu lá, Porque você ele é um por que personagem. botaram o Robert lá? Isso não tem nada a ver. Ele é um personagem. E aí, Ele é hoje eu um descobri que ele era um personagem. personagem. Isso aí eu não Se for ver sabia. o filme dele, tem basicamente um super-herói. O Jerônimo sabe mais que eu. Uma adaptação que eu gosto muito, né? Não sei se... Tartarugas Ninja, eu acho que é de 90? Esse é muito Uma bom. coisa assim, eu acho que é dos anos 90. Eu acho que já é 90. Isso Eu aqui acho que é muito 90. bom. As Tartarugas Ninja, ela começou nos quadrinhos, só que nos quadrinhos ela é preto e branco, nos anos aí 80 são sombrias, mais dark, e o que aí estourou delas mesmo foi aquela série de desenho que fez ela levar a ter os filmes. Foi muito show. E cá entre nós, cara, os Foram muito bem filmes adaptados. antigos, principalmente o primeiro e o terceiro, o dois é... Não, os três são bons. Qual? Os três são bons? O dois é o- primeiro é o é a melhor. origem delas, Esse o segundo volta o Destruidor como Isso, vilão, e vilão. ele cria É, os dois, tá. o E Bebop o e o terceiro é Rocksteady, que elas e voltam o pro terceiro é que Japão. elas voltam no Japão feudal Tá. no tempo. O Então, terceiro é o mais primeiro Que elas e o trocam de terceiro, lugar com- isso.
Quatro O primeiro e o Samurais. terceiro assim. são filmaços, velho. Uma filmaço. Eu lembro quando Eu acho o quando primeiro eu e o trabalhava. segundo, o terceiro eu não... Eu lembro eu não curto tanto. quando eu Primeiro trabalhava sim. com o Raí lá na Arquia e com o Jerônimo, obviamente, né? Daí um dia tava aparecido aquele pôr do sol do início do terceiro filme e chegou o Ismael Zanke É, o e Snake. olhou assim e disse: Tartarugas Ninjas 3. Cara, era só o pôr do sol na TV, sabe? E o cara adivinhou o filme, velho. Isso, e daí o que acontece? Ali começa, na minha opinião, assim, deu aquela parada, né? Não sei se vocês concordam, teve o Superman, foi muito acima, depois deu uma paradinha, ficou nos filmes Não teve bem médios. uma paradinha, mas teve Continuou uma filmes queda de médios. qualidade, porque tu pode ver que tem um monte de filme que a Marvel também tentou trazer, mas não por ela, pelas licenças, né? Que ela Isso. licenciou alguns Outro que ela personagens, trouxe foi o Justiceiro, que é o Justiceiro com o Dolph que Lundgren, eu me lembro que todo mundo falava mal desse filme e eu nunca tinha assistido. que já é quase nos final dos Quando anos eu vi o 80, novo, eu gostei do velho. que é um pouco antes do primeiro filme do Batman no fim dos anos 80. Que o Batman, nós vamos chegar ao Batman, é Nós vamos fantástico. chegar, mas a Marvel também levou para os cinemas alguma coisa, tentando trazer. Outro que eu não conheci, sabia, que eu adoro O Corvo o filme, também é o uma Corvo. adaptação de outro personagem. Que Corvo, eu amo nunca esse vi. filme, nós até assistimos ontem aqui o filme da história do Bruce Lee, né? Do Brandon Lee, que ele morreu no filme. Eu não sabia que era baseado. Não, isso aí é muito legal, Raí. Dá uma pausa aí. Volta com o Corvo ali. Pode segurar aí que eu vou procurar outra coisa, vou procurar os Batman. O Corvo, ele é feito pelo Brandon Lee, que é filho do Bruce Lee, né? Uhum. Ok, até aí tudo bem. O Bruce Lee e o Brandon Lee tiveram o mesmo final trágico na vida, que foi morrer no set, né, cara? Um quanto o outro morreu por causa de uma gravação. O Bruce Lee morreu por causa de uma hemorragia. Cara, deve ter tido alguma coisa com É, AVC, alguma coisa assim, por alguma causa coisa de... Como tem muitos Esteroide, esportistas e tal. Então, que exageram, o Bruce no- Lee morreu por uma causa que ninguém nunca vai saber. ou nunca vai ser Pô, revelado ao nunca vai ser público. revelado. Não Mas precisa o também. Brandon Lee, que era filho dele, ele morreu nesse filme aqui, vítima de um tiro, tá? Com bala de verdade, que onde era pra ser de festim, né? E acabou ele tendo que interromper as filmagens, né? Pra se recuperar, aquela coisa toda, e acabou não resistindo. E o pessoal fez o filme de qualquer maneira, né? E o Corvo Ah, mas é bom, o filme acaba bem. é sensacional, O filme é cara. fantástico. E quando tu assiste esse filme aí, cara, meu... Agora vamos chegar nos Batman, né? Tem também outro personagem que eu ia falar, que é aquele Rocketeer. Não sei se você recorda que o cara consegue uma mochila. Não, assim, esse eu tenho comprei também é Blu-ray essa tipo- semana, eu tava torcendo que chegasse Que hoje. também Eu é um não personagem sabia também lá que ele dos era anos personagem 30, também. 40. Porque ele viaja com a mochila, ele vai Que no... ele recebe O um Rocket- pacote. é o Rocketman? Rocketeer. Rocket? Coisa assim. Rocketman é a música Rocketman do da Rock música. and Rocketman Roll. é a música do o Rocketeer. Ele ganha uma mochila e basicamente a ideia é só voar. O poder basicamente dele. Não, é muito bom. Faz um capacete. Mas ele Legalzinho. salva o menininho do filme, se não me lembro. Mas tem alguma coisa, eles estão atrás da mochila, Nós que a mochila é um chegamos, protótipo. chegamos num dos 5 melhores filmes de todos os tempos pra mim. Não sei pra vocês, que é... Eu ia dizer Mulher Gato. Não tive coragem tanto assim. Tá, Mulher Gato, ó. Hã? Não, não é Mulher Gato. Mulher Gato eu vou Não, chegar lá Mulher Gato depois. Eu mais queria falar tarde. que é o melhor filme. Mas é o Batman. Tá? O Batman é fantástico. Eu E acho depois daquela maravilhoso. levantada do fim dos anos 70, tu tem uma descida de declínio com as coisas, e depois tu volta com outra comemoração Jack Nicholson tá fantástico, de Coringa. que o Tim Burton estava sendo um baita diretor na época. Outro que eu acho fantástico é o próprio segundo, né? Com o Danny DeVito de Pinguim. Maravilhoso. Os dois, assim, eu acho que se equivalem. Eu acho que o primeiro é um pouco melhor em história, mas o segundo, ele é um filme denso. E que são pulados, né? A gente falou de alguns A filmes... gente vai e volta um pouquinho pra trás Isso. pra frente, Mas mas esses 20 anos não tem tanta quantidade de filme, essa é a verdade. tem as tentativas. Tu tem a Isso. tentativa, tem os que dão certo, e tu tem um monte de coisa que por produção, por baixo aí o orçamento, ou por liberar os direitos pra quem quer tentar fazer e faz qualquer coisa. São Tem filmes altos e caros, baixos. são filmes bem caros, então também não dá pra sair fazendo, né? E, E os cinema- efeitos especiais. Uma e era prova uma disso... aposta também. Isso. Quando Não surge era uma coisa que tinha certeza que ia o Homem-Aranha, ser né? sucesso. Que o Homem-Aranha é fantástico, né? O Jerônimo pode falar. Eles fazem umas atrocidades ali no filme, né? No primeiro, mas que Mas eu ainda fica acho bom. mas eu ainda acho que antes a gente poderia colocar assim que a Marvel começou
ela tava com um problema na editora e ela vendeu aí os direitos dela. Ah, tem X-Men, né? E ela vendeu os medalhão. Os personagens que ela mais tinha sucesso eram o Homem-Aranha e os X-Men, nos anos 90. Assim, que ainda estavam em alta bem. E ela vendeu aí os direitos, e a Sony comprou os direitos do Homem-Aranha, basicamente para sempre, até quando ela fizer filmes, aí é dela. E os X-Men ficou com a Fox, que levou os X-Men, todos, Wolverine, Ciclope, Jean, os X-Men, e os derivados do universo mutante, foi tudo com a Fox, e a Fox também pegou o Quarteto Fantástico. A Universal, se eu não me engano, Pegou é o ela Hulk que no pegou o primeiro Hulk momento, né? no primeiro momento, e o Demolidor, se eu não me engano. Isso, O Eu não Demolidor foi sei, com a Fox, eu acho. eu não me recordo. Foi lançada pela Fox, pelo menos. Então foi da Fox também, só que a Fox daí não quis O mais outro fazer da filme Fox, e perdeu. a Liga Extraordinária. Liga também. Vamos chegar em outro momento. Só que a Marvel daí ela conseguiu fazer umas parcerias boas e lançou o Blade no final dos anos 90, após os famigerados 2 filmes do Batman maravilhosos, do Joel Schumacher, que são... É difícil. É, O Blade é muito interessante mesmo. o Blade é O interessante. Blade, eu lembro que ele foi lançado na época que tinha outros filmes Já em grandes, que nem o 98 Matrix, ele quase, tinha já é um pouco antes. esse Em ar de 98, filme se não me mais de engano. ação, mais nesse estilo, né? Saiu o Blade em 98 e tem mais, cara, tem aquele filme do Nick Fury que nós estamos falando, que é um filme mais de TV, O Nick Fury eu nem conhecia o filme, daí quando tu me mostrou, Eu É, também não é o conhecia. filme de TV, que é um que filme voltado à TV. eu achava que ele tinha aparecido a primeira vez justamente nos da Marvel agora, lá no Não, Hulk. ele ali já no- tinha ganhado um filme de TV que talvez seria para algum episódio piloto de série, mas também não foi muito adiante, também é um fracasso. Tem o MIB, É o que Mib. também é baseado em personagens de quadrinho, meio aí apagado, que o filme é fabuloso. Tu tem o Spawn, Spawn. que também saiu. O Spawn é um filme que na época ninguém gostou, né? Só que eu acho que ele era um filme difícil de ser feito também, né? Eu até deixei É um filme separado. que exigia aqui. um monte, porque tu pode ver, a capa dele, ela tem que Ela ser se transforma. ela se transforma, ela é tipo um ser vivo. Aí Isso. os efeitos ainda não Não estavam... estavam no auge. Não ainda. estavam... Talvez não era Mas bem é um auge, ótimo mas filme. o orçamento era baixo, Não talvez é um pro filme filme. ruim, sabe? Não. Não é um filme Mas- ruim, ele só não é um... Por isso que eu acho baita que filme quando chega ainda. o Homem-Aranha eles já estavam mais preparados. E é tudo teste. Tu tem o Blade aí, que foi um fenômeno, sucesso. Tu tem o Spawn, que foi um filme mais ou menos. E tu tem aquele Aço, que eu mostrei também, do Aquele Aço Shaquille eu tinha- O'Neal. eu não Shake O'Neal. Eu tinha a ideia Legal. essa, era ruim o bichinho. Eu acho que foi feito pouco depois do Looney Space Tunes, Jam, do Space Jam, Space Jam, se for sabe? ver, Tipo assim, que eles saiu tiveram essa essa ligação de trazer, ótima ideia. de trazer mais um jogador de O Shazam basquete com ele pra também? fazer. Shazam com o Shaquille O'Neal também. Mas também, né? Aham. O primeiro Shazam. Primeiro, Não, não, o Shazam agora. agora, não, saca? não me recordo. Sim, é que Shaquille O'Neal, Aquele sim. Não, Shazam. aquele Shazam não é um filme de Gênio da Lâmpada? Sim, Sim, exatamente. transformaram em Não tem nada a ver com Não tem quadrinho, nada a ver né? com quadrinho, tá, quadrinho. mas eu acho que é assim, é. Tô me recordando, não é assim. Sim, tipo, teve muitos atletas que vieram pro cinema, né? Lembro do Aperte Cintos, Aperte Cintos que o piloto sumiu, né? Isso eu não lembro. Daí a gente lembra que tem o Abu Jabbar como piloto do avião. tá. Verdade, eu Os não me caras faziam recordava. qualquer merda que ele fez lá, velho. Tu pagava bem o cara ganhava. Exato. Fazer Então, filme, né? Mas daí eu acho que daí quando chegou nos anos. Nós também tem um outro filme, cara, que eu vou Qual? comentar antes, que é o Fantasma, com o Billy Zane. O Fantasma ele foi Também é um esquartejado, o nome filme, bom. né? Porque o filme não é ruim como falam. Ah, não é tão ruim assim, mas não é tão a cara O do Gibi, personagem, eu não né? conheço o personagem do Gibi. É, mas Então- não é também. E tu também tem aquele outro filme do... É um filme que sofreu preconceito também, né? É, isso aí eu acho que aqui de Urubueira foi que o cara assumiu que ele era Deixa eu gay, ver né? aqui que eu... mas isso foi meio que depois, né? Tu tem aquele... O Sombra, com a Alec Baldwin. Também não Também achei é um hoje eu personagem tenho. dele, Mas são né? dois filmes difíceis. Tanto aquele Darkman que tu falou antes, O quanto o Darkman, Sombra. o Sombra, o Fantasma, que é tipo assim, são personagens mais obscuros, assim, Isso, mais fácil de pro fazer. público, mais Eles são fácil de mais- fazer, mas... São Vingadores sem poderes, assim, né? Não é um Batman Maricaço que tem que fazer coisas mirabolantes, né? E não tem superpoderes exagerados. O Sombra eu acho que é o único assim que tem um superpoder basicamente, mas não é tão grande. E são personagens de uma escala menor. Poderia ser feito como foi feito o filme do Flash Gordon.
A Flash Eles Gordon é poderiam muito ter errado. chegado. Tirando a trilha que é Ah, boa. tirando a trilha, né? Mas eles podiam ter chegado quase no nível, né? Não, então, tipo assim, pô, mas saímos lá dos anos 70, fomos até os anos 2000 com bastante coisa. Claro que tem muita coisa que deu errado, esse é o problema. Então, faziam um certo e faziam 3, 4 que não emplacavam. Principalmente as Eu acho séries. que muito mais até. Isso, até muito mais. Porque As séries não seriado, você emplacavam. vai ficar com o seriado do Luiz e Só La que- Clark. dos Só que as anos séries 90. tiveram um azar desgraçado, né? Porque as séries eram aquelas séries que algumas davam certo, que nem o Esquadrão Classe A, né? O Magnum, mas são séries assim bem padrão, pouco É, só que daí, elenco, no caso- sem figurantes, né? Eu acho que Não enchia os olhos quando houve era um super-herói. tempo ali que quando tu falava de quadrinhos e tu falava de super-herói, as pessoas meio que não levavam a sério, sabe? Tipo, não era o mesmo produto de, tipo, tu levar um Esquadrão quadrinhos- Classe A, era top. Não, e Mas- não só isso. O Esquadrão ele podia ser só aqueles 4 para enfrentar outros 7 e 8. O MacGyver também não tinha problema. Só que nos gibis, sempre eles salvavam um planeta às vezes, eles salvavam muita gente. Que a história foge do. É uma coisa do grandiosa. realístico, né? Isso. Tu consegue fugir um pouco. Se Tu elas- não, tu não se tem que ter tivesse uma surgido- sequência certa. Tu pode fazer algum exagero, tu pode fazer alguma piada, tu pode fazer alguma coisa fora. Nos quadrinhos. Se tivesse tu surgido não tem nos que anos ter 70, uma ordem. em vez dos anos 90, o Arquivo X e o Plantão Médico, que são séries que mudaram o jeito de filmar as séries, ambiente com mais gente de figurino dentro, ó, Roteiro. né? Claro, Roteiro, principalmente, contratava um roteirista que nem de cinema pra botar. Essas duas séries mudaram as séries. As séries, todo mundo assiste séries hoje por essas duas Um séries. seriado com ação, com Isso. continuidade. Isso. Uma Essa continuidade tu que tem que o Arquivo guardar aí X. pra nossa live sobre séries. Sim, mas é o que deu certo para séries hoje de quadrinhos também. Porque elas deixaram um ambiente mais, tu chega numa série e tu vê mais. Eu vou dizer assim, ó, pra vocês, bem franco, tá? Eu não gosto de séries de A quadrinhos. Sombra é bom. Eu assisti de verdade, tá? De todas, Watchmen, da HBO, e assim, aguentando. Não, o Ele é Batman- uma continuação de um quadrinho que basicamente não tem uma continuação aí oficial. Exato. Tá, pra mudar um pouquinho de assunto, mostra algum quadrinho aí, Jerônimo, também. Porque o Jerônimo, ele gosta muito de quadrinho mesmo, né? Quem gosta de filme mais aqui sou eu, né? Até que o Jerônimo implica com os filmes às vezes por Vamos isso. começar mostrando os mais antigos. Pega abaixo. O Jerônimo tem uma coleção que qualquer pessoa que gosta de quadrinho vai gostar de dar uma olhada, Quem que pelo tu menos. fez isso comigo, rapaz? Pode ir colocando aqui em cima, mostra um por vez. Bom, Meio rapidinho, para o pessoal conhecer umas edições aí. tem o começo do Capitão aí América, uns quadrinhos nos anos 60, que é a retomada dele, porque ele já é um personagem dos anos 40 que voltou a ter aí quadrinho nos anos 60, que ele ficou um bom tempo fora. A aparição dos Vingadores, que foi a reunião dos personagens. Uma pergunta, Jerônimo. Eu tinha um desenho que era os Supremos, né? Teve alguma mudança de nome? Sempre foi Vingadores e os Supremos é outra coisa. Os Supremos é que a Marvel nos anos 2000, com a chegada do filme do Homem-Aranha, eles resolveram modernizar os personagens deles. Os X-Men e o Homem-Aranha. Aí eles criaram um universo separado do tradicional. E nesse universo eles deram uma origem mais moderna pro Homem-Aranha e pros X-Men. E nessa daí eles resolveram Eu, fazer pra minha também com os ignorância, Vingadores. E eu, pra minha ignorância... Só que nesse universo eles não se chamam Vingadores, eles se chamam os Ultimates. Que na tradução eles chamaram de Os Supremos. Não, eu tenho aquela série aqui que é maravilhosa. O filme, se tu assistiu o filme do Pantera Negra, é igual do episódio do Pantera Negra da série. E se tu for ver, o quadrinho lindo. nem tem ele, basicamente. Não tem ele? Não tem ele e o quadrinho é ainda melhor. E eu, pela minha ignorância, os Vingadores era uma coisa e os Supremos era outra, porque os Supremos tinha personagem que não tinha aqui, que era justamente o Homem-Aranha, que trouxeram depois, e o Wolverine, então, os Supremos, né? Deixa eu passar um pouco do peso. E outra coisa, o Wolverine é um personagem fraco pra acabar dos Vingadores, né? Não tem poderes quase. Mas ele faz parte dos Vingadores ou só... O Wolverine sim, não faz parte dos Vingadores, é dos X-Men, que é o grupo Sim. principal deles. E que nos filmes deram umas mudanças, mas tranquilo. O Nick Fury, que nós comentamos que ele teve aquele filme dos anos 90, ele é um personagem branco, com cabelo
branco, aí grisalho. Isso é uma quase. coisa também, que com... No filme, eles resolveram pegar o Nick Fury desse universo. Que o Nick Fury aqui dos Supremos, o desenhista... Ah, tem os Supremos também? Aqui peguei, por isso coloquei. Que o desenhista resolveu fazer aí o Nick Fury baseado no Samuel L. Jackson. Então o E Nick no Fury é baseado filme- nele mesmo, né? É fácil. Eles pegaram Sabe que é e uma. levaram. Essas coisas Isso eu eu não sabia. adoro, sabe? Tem Eu adoro. ideia. Foi uma baita ideia. Tem pessoas que se incomodam com isso, mas tipo, se tu pegar o Batman 1, né? Que é o Batman do Tim Burton de 1989, o Harvey Dent, ele é negro. Lembra? Sim. Sim, Tem o ele é negro. bigodinho, tem o bigodinho aqui, bigodinho preto. Mas não exploraram e ainda, tal. né? E daí o Harvey Dent do Batman, o Cavaleiro das Trevas, ele é o personagem branco tradicional. e Ele é o tal, personagem eu sei tradicional, que- basicamente. Eu gosto dessas Ah, mudanças. tem uns que não assim. pega bem. Tu pega, por exemplo, o Demolidor, eu não gostei. Porque eu não No combina. Batman- O Rei do Crime do O Rei do Crime eu não Demolidor, gostei. o Rei do Crime do Demolidor foram mal. Tinha que ser Agora, brancão. o Porque Não é Rei nem do só o Crime... Brancão. O problema é que o ator não tá Não, bem. o ator que botaram é o cara mais carismático da história do cinema. E ele não. Não, é um funciona cara como- que é um cara ele que não tu se funciona como afeiçoa. vilão. Tu não tem como torcer contra o vilão daí. Tu torce contra o... Ah, aí, tu falou tudo. Sério. Ele é um cara que te chama muito bem e ele não passa aquela dele ser o vilão, dele ser o cara que vai explorar, de roubar, de fazer coisas assim. Desculpa, É um pessoal. cara mais simpático. Então tá, mais um Vingadores Eles aí? são Vingadores, no caso, os originais. O começo com o Homem de Ferro, Ah, vamos mostrar aí, galera. que a armadura daí é como aí no primeiro filme, que ele faz aquela Ok. armadura cinza lá. O Thor, no original, nas primeiras aventuras do Thor. O Thor ele é um pouco diferente no começo do que aí você conhece hoje. Porque o Thor ele era um... Ele era um... Eu não me recordo se era um cientista, um médico, que ele usa uma clava e quando ele batia no chão, Ah, é verdade, ele eu se tinha um desenho. transformava, ele se E eu não transformava entendo no nada de Thor, gibi, mas tinha um desenho que fazia isso aí. que ele se transformava no Thor, e quando eu acho que ele dava duas aí batida com o martelo, no caso que a clavinha dele virava aí o martelo, ele voltava a ser aí o cara. Se tu perceber, é a mesma ideia do Shazam. É verdade. Só que o guri só tem que falar Shazam e se transforma no Deus, né? No Deus, né? Aí no super-herói, e ali o médico fazendo uma coisa. Eu não Desse gosto desse jeito. filme. Que eu adoro, o Hulk é um dos personagens que eu fico brabo com a Marvel, que não usa ele direito. Ah, Hulk tem baitas histórias boas. Quarteto Fantástico. Que esse aqui, o filme é uma desgraça. Mas as séries, eu nunca li o gibi. O Quarteto Fantástico, ele é interessante porque aí a DC tinha criado a Liga da Justiça. E a Marvel, vendo o sucesso, cria uma família de super-heróis. Não um grupo de amigos. Cria uma família Deixa eu mostrar. de super-heróis combatendo aí o crime, com poderes. Isso é muito legal, Com que- cientista e tudo mais. E a Ele empresa sendo... tinha outra e a ideia. empresa tinha a ideia de expandir e não fazer essa referência queria da focar muito série, não nisso. queria tanto mais. E aí houve uma divergência. E um dando pitaco em cima do que o cara Então, que tem o vocês dinheiro dois manda. Podem ficar, tá? Mas vamos falar mais um série. pouquinho dessas E gibis eu que o fico pessoal com tava o gostando. Eduardo. Não, ele não tá cara. Então tá, mostra mais uns aí que o pessoal tava gostando dos gibis. Aí. Bom, eu quero pegar alguma coisa pra mostrar também, não só da Marvel, pra mostrar... Sim, porque na verdade, eu acho que no gibi não é. Não sei se eu vou falar muita bobagem. Né? No cinema, nos últimos anos, a Marvel dominou e as bilheterias estão lá em cima. Não, isso Né? sim, com certeza. Mas no gibi, pelo que eu sei, tem. Não, é a DC. Não, é a A Marvel. Marvel também já? A Marvel é sempre na frente em vendagem. Eu achei A que- DC, em momentos específicos de sagas, ela passa. Mas a DC, ela sempre consegue colocar um personagem aí em eu, destaque. eu achei que o cara-chefe dos gibis era o Homem-Aranha, da Marvel. Esse que eu posso guardar aqui. Não sei se é. Posso? Mas eu acho que Se deve eu ser, falar, né? vai ficar muito alto. Mas não, a Marvel sempre também teve. Tanto tu pode ver que no começo dos anos 90, a virada dos 80 pros 90, a Marvel tinha o top 10, era 9 da Marvel, e o único da DC que tava lá era dos Novos Titãs.
E tinha no meio, às vezes, sempre, nos anos 90, tinha sempre o Spawn entre os meios, né? Não, o Spawn daí foi o sucesso da Image, que o Todd saiu Fora das duas grandes, né? fora das duas grandes, que ele foi um dos criadores de uma terceira e editora, que se tornou um sucesso. E ele criou o personagem dele que ficou muito tempo, que até ganhou um filme. Nem 5 anos de criação de personagem ganhou um filme de cinema de o orçamento grande. Então, e ganhou aquele desenho também, você recorda? Que tinha uns 20 capítulos, uma coisinha assim, que era violento, muito Não, sangue. eu tenho ainda a série. É só legendada, classificação Eu 18 sou anos. legendado com os meus 18. Ele é muito mais violento Passava o Spawn pelo- do que o do filme, porque eles Sim. conseguem fazer no desenho. Ele é sombrio, ele é escuro todo o É tempo. todo o tempo escuro, tem um monte de Se morte. tu pegar assistir uma adaptação que ficou próximo, assim, num ar mais sombrio, mas não nada perto, assim, mas com violência, seria o Watchmen, né? Ele começa violento, assim, só que ele... Eu acho assim que o Watchmen ele tem uma... Ele é muito diferente do quadrinho, em muitos aspectos. O ótimo Porque- se perde em tudo, né, cara? Eu acho que se perde. Eu adorava, mas eu... Só nós metia pau. Bom, tenho sim, que mostrar os clássicos dos Origem do Super-Homem, do Batman, Nós seguramos também. Vamos botar aqui em cima. Origem do Batman. O Batman é muito bom. que é as primeiras histórias. Aí eu não tenho mais de nenhum dos outros, assim, lá do começo, mas eu tenho algumas outras sagas do Batman, que é uma das melhores fases dos anos 70 dele. É que esses desenhos aqui, New essas Adams, que edições... daí, que o Batman 66 da série, ele era assim também quase que nos quadrinhos, uma coisa mais infantil. E aí com o New Adams ele começou a ter um retoque mais aí adulto. Mas Que aquela daí série é mais que infantil surge- é legal. Que daí surge os filmes do Tim Burton levar esse ar mais sombrio que ele faz. Que o Tim Burton já é um diretor que fazia filme sombrio. É que a única obra que eu tenho mais do Frank Miller ali que eu levei é o... Longo Dia das Bruxas. É o 300, que daí eu só quero falar quando eu chegar lá. Vamos chegar lá, porque esse é bonito. Quero chegar lá. É que assim, ó, tá, gente, eu vou interromper o Jerônimo aqui agora pra dizer assim, ó. Eu conheci o Batman em 1990 Eu tenho aquela obra e eu e só não levei. e eu porque é muito pesado. conheço duas histórias do Batman que eu comprei, que é o Longo Dia das Bruxas, Tem aqui. tá aqui, e Tem o Cavaleiro das Trevas, que é do e o Cavaleiro Frank das Miller. Trevas, velho. E o Frank Miller antes, acho que Mas foi eu- antes ou foi depois, ele fez o Batman ano 1. Foi depois, eu acho. E dizer assim, ó, eu sempre gostei mais do Batman que qualquer outro super-herói, saca? Não pelos filmes, porque os filmes sempre foram uma porcaria. Até o Nolan pegar e remontar eles. Acabamos de falar que era muito bom os filmes. Não, vamos lá, né? O Batman, o maior detetive de Marcelo todos. Bonato, tu tá assistindo a live aí, fala pra ele que o Batman do Tim Burton. Tim Burton é melhor. Eu sei que tu vai concordar. Eu acho que o Marcelo só não vai levar ele pro próximo Matrix daí junto. Eu prefiro o Batman novo, mas olha... Pelo menos foi massa aí. Foi massa. Eu só assisti o E eu, tudo. pra mim, assim, ó, tem poucos filmes que são nota 9 pra cima. 9 pra cima. Pra mim, os dois primeiros Batman do Tim Burton e os dois primeiros Batman do Nolan ficam ali, ó. Eu fico com os dois do Nolan porque eu gostei dessa negócio mais Realística. fosco, mais realística. Tipo assim, ele usou aquelas Um cores... pouco mais pé no chão, ele dá a ideia de... Isso, o cara não ele dá uma entra... explicação, Eu ele assisti tira com esse pontos cara de aqui, onde ó. que ele vem. Ah, Ei, maravilhoso. aí, quando eu assisti com esse cara aqui no cinema, foi eu, tu e o Gordo, né? Eu acho que não tinha... Só O nós Judy três e- e o Joe... não- e não o tinha Judy. Teve um que vocês Mas três ele foram pro tava junto, cinema eu sei com o que Bonato você- e me esqueceram na locadora. Que foi o Matrix 2. A gente não tem... E eu esqueceu, lembro- alguém tinha que eu trabalhar. Lembro, eu lembro de sair. Não, vocês eu voltaram a olhei- buscar depois. Eu olhei Não. pro Jerônimo. Ficaram conversando comigo e quando perceberam que eu não tava lá em Caxias, cara. Escuta, Graça. eu olhei pro Jerônimo e pro meu amigo quando a gente assistiu Batman Begins, né, do Christopher Nolan, 2009, 2005 Begins, né? 2005, e disse que filmaço. Cara, Cara, Spawn é foda, só que, tipo assim, o personagem é mais foda. Mas o enfim, filme não eu só adapta queria falar, tanto. falar toda essa merda aí pra dizer assim, ó, foi com o Batman que eu mergulhei nesse universo dos quadrinhos. Então vamos lá. O Novos Batman, Titãs ele é um que personagem tiveram- que é fácil de adaptar,
porque tu pode colocar ele em várias cidades também. em várias situações. Sim. É um personagem que tu pode remontar. E eu gosto dele porque ele sempre tem atitudes mais inteligentes também. Tem os Novos Titãs também, que agora tá tendo aquela série. Esse aqui eu nunca vi o gibi. E esse Ele aqui é tu falou que basicamente ele a vende versão bastante, né? mini, ele vendia bastante na década de 80 pra 90. Eu assisto a Com série, que Camargo minha era o filha maior adora a competidor. série, né, nova. Os desenhos animados, Mas não consigo gostar. Go Titans, Young Justice, é tudo em cima dessa versão. Essa personagem é muito legal. A Ravena. É a Ravenna, eu não sabia mais o nome. Muito legal, mas assim... Mulher Maravilha, que é a coisa mais velha que eu esse é tenho bom. dela, basicamente é essa. Mas isso aqui é bom, isso aqui, ó... É o único acerto da DC. Não, mas a DC acertou sempre com a Mulher Maravilha. Porque pra mim, ó, a série é muito boa, antiga. A série é muito boa. O filme novo é excelente. Os desenhos animados. E os desenhos, pra mim, o melhor desenho já feito pra mim, daí, é o da Mulher Maravilha. Eu gosto. o Aquele desenho- lá eu- é Classificação demais, 16 anos, chega cortando Ele a... funciona bem porque ele... Quando o Deus da Morte fala assim, o que tu vai fazer agora? Ela chega e corta a cabeça dele lá. Filho do Deus da Morte lá. Não, ele o Hades é o Deus da Morte, né? Ares. Ares. Ele mata É o da guerra, né? Deus da guerra. Deus da guerra. Ela vence. Com cá pra cá o Olha aqui, ó. O melhor Batman é do Adam West. Do Adam West. Ai, Mas o melhor- Burt Reynolds como Robin. Mas o melhor que deu pau no super homem careca é do Ben Affleck. Ai, meu Deus, mano. Agora eu tive que ler, eu li pra quê? Ele tá avacalhando, né? Não. E eu fui ler isso aí. O Ben Affleck é tão Batman quanto eu sou super-homem, né, velho? Ai, Deixa eu toma. complementar algumas coisinhas aí que nós também vamos começar. Também tem outros aí personagens da Image que saiu, foi aquela Witchblade, que é um filme televisivo que era pra fazer uma série e não E o funcionou. filme não é ruim pra série. Tu assistiu o filme, ele é legalzinho, mas não sei por que a série Não vai foi pra bem. frente também. Indo adiante, a gente pode ver que também nós temos, fugindo um pouco de super-heróis assim, a gente tem o... Como é que é o diretor lá do Sexto Sentido? O Shyamalan. Shyamalan. O Shyamalan, ele faz o corpo fechado. Que é muito bom. Que se tu parar pra ir pensar, Gente, ele só tá sabe, muito à olha, frente eu do recebi tempo dele. Eu recebi um bilhete aqui No- do Raí, tá? Eu vou até ler pra vocês assim, ó. É muito pouco tempo pra falar de tanto super-herói. Eu acho que a gente vai ter que encerrar a live aqui assim, falar de... Cara, a gente chegamos não na falou de Marvel, né? Não Tá. chegamos na Marvel. Então vamos hoje, mostrar os né? gibis aqui. Vamos mostrar os gibis que Raí, são legais. Raí, na boa, vamos fazer um negócio assim, ó, sabe? Tipo, semana que vem, ou na outra com o Geron de novo aqui, ó. Pra falar, sabe? Tipo, cara, tem muita coisa pra Não, falar. mas estamos chegando, já chegamos no Aranha. Mas é que assim, ó. Falar de cinema, de quadrinhos, tem que falar do quadrinho. Nem tanto E o que a cinema. maioria não conhece hoje em dia é quadrinho. Agora a gente já pode começar com o filme do Homem-Aranha e dos X-Men. Mas, gente, Tá. nós Isso aqui é estamos maravilhoso. bem. Sim. Ó, Não tem problema, o pessoal tá olhando desde o ele início. é o diretor, tá? Ele que me contratou. É fantástico. Esse aqui é fantástico. E Essa aqui é uma obra que o Frank Miller, Frank Miller fez. E ele baseado simplesmente... numa lenda real. Uma tá? lenda real dos 300 de Esparta, que o Leônidas ele segura durante alguns dias o exército persa da invasão nas Termópilas, no caso. E o Frank Miller ele fez um gibi aí baseado na história, e que foi adaptado pelo Zack Snyder. Zack Snyder, que é basicamente o único filme de super-herói que ele conseguiu acertar 100% que é na bom, isso vida. é bom mesmo. Porque o gibi simplesmente ele não tem tanto balão de texto para ele estragar. E história, e tem só o visual. Então ele só precisa Não, fazer. se tu pegar e olhar o filme, tem as fotos do gibi. Não, basicamente é um demais, storyboard. velho. É bom, mas é O storyboard. filme é muito bom. É bom, não estamos falando mal. Mas não tô falando bom, eu só tô dizendo assim que o cara conseguiu fazer exatamente o Isso que aí. tá aqui. Ele só adicionou umas cenas extras interessado com a mulher em tu do falar Leônidas desse que aqui? não existem. A Liga Extraordinária. A liga extraordinária do filme e do quadrinho Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os personagens são extremamente diferentes, apesar deles usar os mesmos Os caras personagens, botaram o Tom Sawyer. que é um personagem americano que não tem nada a ver Pra com... mim, Tom Sawyer é uma música do Rush. É. É. Então, E eles destruíram aí o conceito que o Alan Moore fez Alan com os Moore. personagens na época, que ele simplesmente ele pega o Alan Quarterman e ele
O Que ele Alan destrói Quartman, o pra personagem. quem não lembra, é o O cara, cara das Minas do Rei Salomão. Exato. A Tem gente outros- tem os... Aventureiro, Indiana Jones. Não, Indiana É que Jones ele pega antes do vários Indiana Jones. personagens e pega e coloca dentro de uma HQ. Num Mas contexto histórico, que isso. todos os personagens que ele pega tem ligação com o Império Britânico da era da... Gerônimo, tu leu tudo isso aqui, Gerônimo? Ah, mas é curtinho. Não é tão longo assim. Cristo. Ai, da era vitoriana. É isso. E ele trabalha isso bem no estilo dele, só que ele coloca tudo num contexto como que esses personagens estariam se eles envelhecessem para o final da era Tem uma história vitoriana. pra contar. E ele pra meio que vocês. destrói esses personagens. Escutem. E no filme E já não acontece isso. Parece que é verdade, tá? Diz que o Sean Connery recebeu 2 convites em 1999 pra fazer filme, né? Um era pra ser Matrix, que ele seria o Morpheus, e outro era pra esse filme, A Liga Extraordinária. Diz que ele leu Matrix e não entendeu nada. Ok, Disse, entendo. não, eu vou fazer esse aqui que é do bom. O último filme do Sean Connery no cinema foi a adaptação pífia dessa... Ah, mas é aquele que quis produzir, tá? Linda. Ele não era produtor também, se não me engano. Não, eu acho que ele mudou o roteiro. Mudou o roteiro. Ele mudou o É. roteiro, ele se meteu, ele quis fazer aí o personagem dele virar o protagonista, Exato. sendo que não é. Ele é o Alan Quartman. Quartman, Né? só que aí acabado, ele é drogado e tudo isso no quadrinho e ele tirou toda a parte Para, do trabalho e transformou num personagem Então tá. super-herói. Watchmen, que eu vi que o Jerônimo tem também aqui, a gente já falou um pouquinho, tem a série agora que fez um certo sucesso, o filme que eu achei um pouco abaixo, mas não é um filme ruim. E eu achei gigantesco esse livro aqui, Jerônimo. Curtinho, cara. Pensa só, ele tem 460 12 quadrinhos de 30 páginas quase, que eles adaptam num filme de 2 horas e eles destroem todos os personagens possíveis. Então tá, vamos continuar rapidinho aqui. Superman. Ah, o Superman eu peguei que tem uma adaptação num desenho aí animado desse. Peguei um como exemplo, que é um dos melhores quadrinhos do Esse. Super-Homem. Esse aqui é um dos quadrinhos que deu base na trilogia que o Nolan faz, Ah, eu não fazia ideia disso também. ao longo do Dia das Bruxas, que ele pega essa ideia de máfia e Principalmente tudo no mais, dois, né? e trabalha, principalmente no 2, que trabalha muito com a máfia e coisa e tal, que vem desses quadrinhos. O 1, ele tem uma boa base no ano 1. Ano 1. Gente, Batman ano 1 do Frank Miller é o melhor quadrinho que se pode iniciar alguém na vida, sabe? De Tipo, origem de personagem de é origem, muito bom. é genial. O Enfim. contexto que ele se passa. Eu trouxe um dos X-Men, que é a saga da Fênix, que já foi tentado aí adaptar 2 filme novo vezes agora, no né? cinema, tem 2. Tem Tem o X-Men 3, é uma O ideia. filme novo eles pegaram e venderam pro sistema da Sky pra tu comprar, coisa e tal. Passou, acho, em algum canal da Sky. E só agora, depois de um ano que saiu do cinema, eles venderam pra locadora. Vai chegar mês que vem pra mim. Né? É, mas é um filme que eu sei que é Mas tu fraco. viu que fizeram também a mesma coisa com Mulan Rei? É. Sim, não, mas eles estão tentando se adaptar. Isso aí só tem é outra alguma história. coisa, tá? É que é um ano de exceção, É, né? Tem os X-Men que também já teve vários filmes que adaptam vários quadrinhos, assim, várias sagas dos X-Men. Cada filme pega algum trecho de saga e tenta levar. Que nem o segundo filme tenta pegar uma parte da saga do Arma X, do Wolverine, para ir colocar e a origem dele. O X-Men 3 é baseado uma parte da ideia é lá pegar a saga da Fênix, mas eles fogem tudo, tanto que essa regravação ali do X-Men 3 da saga da Fênix aí tenta pegar mais parecido, mas também não chega muito perto. Os X-Men é abaixo, é abaixo. E esse aqui eu não conheço, não faço ideia. Isso aqui eu trouxe só pra mostrar alguma coisa diferente que se usa com os personagens, no caso um universo alternativo que a Marvel usou fazendo com os personagens dela. 1602. 1602, que se passa no ano, né, no caso, na Europa. Eles eles deram pro Neil Gaiman, que ele é um roteirista, ele faz livros, tem até aquele seriado da Deuses Americanos, que é baseado num livro interessante. dele. É um Tudo seriado do Amazon, né? Eu acho que é da Amazon, não me American recordo. Gods.
E ele foi contratado para ir fazer uma história usando os personagens da Marvel num universo que ele pudesse colocar como que ele quisesse. Aí ele cria essa história como se os mutantes, os super-heróis todos da Marvel começavam a existir lá no século XV. Dentro da Inquisição, dentro de todo aí o contexto. Ele faz uma ótima história. Algum dia, se fosse aí adaptado, essa seria uma das histórias que eu gostaria da Marvel. Show de bola. Bom, gente, é para ser 40 minutos, nós estamos quase 1 hora, então. E não chegamos ainda nos anos que era para chegar, então acho que vamos fazer em 2 partes mesmo essa live. E talvez o Matheus consiga vir na próxima falar do que ele gosta, né? Que Tu é... falou E daí que vai- o Matheus não veio, né? o Matheus não pôde porque ele estava com resfriado e hoje em dia com resfriado nós temos que ficar isolado, né, gente? Então, provavelmente não é nada, mas ele disse não podemos arriscar, né? Saúde em primeiro lugar, né? Aí na próxima live a gente fala começando dos Isso. X-Men em diante. Daí vamos falar só desse universo que as pessoas conhecem um pouco mais, né? Quem estava aqui na live eu sei que conhecia desse universo que nós estávamos falando, mas muita gente que vai ver depois não conhecia. Tem muita gurizada nova que não conhecia esse filme antigo, então que olham a live sempre depois. Então, queria agradecer a todos por ter olhado a live, né? Quase 1 hora, teve gente que viu toda a live e não deu. Eu imaginei que não ia dar tempo mesmo, né? Porque, Tem bastante filmezinho. falar a verdade, eu queria mostrar até mais gibis, falar mais Não, sobre olha os só, gibis. aí, se eu não tivesse recebido esse teu bilhete aqui, que falou assim, ó, não provoque o Jerônimo, nós podíamos passar 2 horas aqui tranquilo. Cara, na próxima a gente vai entrar. É Hulk, é X-Men, é Homem-Aranha, é os novos filmes. eu- tudo. O Thiago deu a contribuição dele agora, falou que o melhor Coringa é do Ledger, né? Eu concordo com ele. Um novo Coringa que eu gosto muito, mas não tem nada a ver com o gibi pra mim. Tá? O que tu acha? Cara, Não é o Coringa, né? Mas, gente... ou tu pode citar o cara dos anos 60. Que pra tu ver, Jorge que Romero! pra tu ver o Jorge Romero, no caso, ele se recusou a ir a tirar a marca dele, que era o bigode. velho. É disso Velho. que eu tô falando. O cara não aceitou raspar o bigode. Não, Hoje eu falei pro Raí mais cedo, né? Eu vim aqui ao Na meu próxima live dia. vamos falar de filmões como esse aí. Ali, ó. Eu disse, Liga da aí. Justiça. Jesus Cristo. Vai fazer a a barba. gente vai entrar em todos os super-heróis da Ele me mandou tirar a barba. Minha mulher me mandou tirar a barba. barba. O Prinda que me manda tirar a barba. Olha que ninguém merece. Falei, tu vai fazer a barba pra live? E ele, Só que me falta. é o Jorge Romero das lives. Então tá, né, gente? Não achei que eu queria mostrar, que era o Lanterna Verde, que nós vamos falar dele na próxima. E o Mulher Gato. Mulher Gato.